É uma honra para mim estar aqui com vocês e uma alegria, sem dúvida alguma. Eu tenho sido muito bem tratado, né? E a Bíblia diz assim, o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que quando tratou da importância da hospitalidade, que aqueles irmãos deveriam ser hospitaleiros, ele disse lá que alguns, né, citando exemplos do Antigo Testamento, certamente relembrando de alguns textos do Antigo Testamento, ele diz que alguns que foram hospitaleiros, sem o saber, acolheram anjos, né? Acho que aqui aconteceu exatamente o contrário. Eu fui acolhido por anjos, né? Irmã Lourdes, irmão João, tem sido assim, tem ficado até constrangido com tanta bondade. Muito obrigado, os irmãos estão de parabéns, pastores, o pastor, o conselho, que já que o tema é exatamente sobre o amor cristão, os irmãos têm dado realmente, pelo menos em relação a mim, realmente uma demonstração muito carinhosa de afeição, de afeto, de amor, enfim. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Aos Coríntios, capítulo de número 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus nosso Pai, lemos a Tua palavra, ela está diante dos nossos olhos. Rogamos, Senhor, que Tu nos abençoes agora, que o Senhor tome as nossas mentes, os nossos corações. E agora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito que inspirou essas palavras ilumine as nossas mentes,
toque o nosso coração, mude a nossa vida, à luz deste texto. Esclareça-nos, fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Este é, sem dúvida, um dos textos mais lindos, não só considerado pelos cristãos, mas também, inclusive, por não cristãos, como sendo uma peça de literatura das mais interessantes, mais lindas, jamais contadas, jamais faladas. Você certamente já ouviu músicas, inclusive de não cristãos, que canta literalmente essas palavras que estão aqui registradas. Você certamente já ouviu algum tipo de sermão em casamento, em noivado, ou em qualquer coisa assim, relacionado à família, e em outros contextos também. Raramente nós ouvimos, de fato, um sermão, estudo, com este capítulo dentro do seu próprio ambiente, dentro do seu próprio contexto literário, ou seja, dentro e assim com o propósito que ele foi escrito aqui para a igreja de Jesus Cristo que estava na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, algumas coisas sobre esta igreja nesta cidade, para que também isso contribua para o nosso entendimento do texto e depois dessa exposição, algumas aplicações para a nossa vida certamente ficarão mais compreensíveis e mais relevantes para a nossa vida na medida em que a gente compreender. A cidade de Corinto ficava numa região estratégica do ponto de vista geográfico. Uma importante via ligava Roma e o Oriente e passava exatamente por esta cidade. Corinto era uma cidade portuária, portanto, ficava no mar, à beira-mar, e um porto muito importante estava nessa cidade. E por ser uma cidade portuária, então gente de todos os cantos do mundo estavam lá, passavam por lá, e muitos deles ficavam lá. Então era uma cidade cosmopolita, ou seja, gente de todo lugar do mundo fazia parte dessas comunidades ali na cidade de Corinto. Também é uma cidade muito conhecida pela moral. Aliás, quando se dizia assim, viver como um corintiano, não o Corinthians lá de São Paulo, o time, né? Mas coriantinizar significava muitas vezes dizer que aquela pessoa que vivia de tal maneira era uma pessoa imoral. Por quê? Como era uma cidade portuária, gente de todas as nacionalidades, gente de todo jeito, havia também um monte Acrocorinto, que por causa desse monte a cidade de Corinto levou esse nome. Havia um templo à deusa Afrodite, por volta de 1000 prostitutas, ou 1000 sacerdotisas, é até errado dizer prostitutas cultuais, eram sacerdotisas, mas já entenderam a ligação, né? Afrodite era a deusa do amor, na cultura grego-romana, e então, a determinado momento do dia, essas sacerdotisas desciam do templo para a cidade, e no porto da cidade elas então se entregavam aos prazeres do sexo, e aquilo na verdade não era algo imoral do ponto de vista da cultura, mas era uma espécie de culto que se fazia à deusa Afrodite. Imagine só, o cristianismo surgiu nesse contexto, uma cidade assim. William Barclay, um comentarista antigo desta carta, ele diz o seguinte, que Corinto
era um grande desafio para o Evangelho. Se de fato uma igreja cristã, com a moral cristã, ou seja, a ética cristã, vingasse numa cidade como Corinto, então é porque de fato o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ali então nasceu uma igreja, o Evangelho entrou nessa cidade. Paulo evangelizou esta cidade e teve uma intensa relação com os coríntios. É claro que todo este pano de fundo, esse contexto histórico, de uma certa maneira influenciou profundamente a vida daqueles irmãos. Era um grande desafio para o discipulado, para se viver uma vida de fato voltada para Deus, dentro dos princípios, dos parâmetros do cristianismo. Era um grande desafio. Ser um jovem cristão nessa cidade de Corinto era um grande desafio à fé. Manter-se num relacionamento, dentro de um casamento, nos moldes que a fé cristã propalava, certamente era um grande desafio para os homens e para as mulheres. Criar filhos numa cidade como Corinto era um grande desafio. Parece que não é tão diferente assim dos nossos dias, especialmente numa sociedade como a nossa, que tem uma forte tendência a voltar ao paganismo, né? O cristianismo saiu de dentro do paganismo, foi num contexto pagão, e agora nós estamos voltando a uma sociedade que tem rejeitado os valores da cultura cristã, e tem retornado para uma espécie de paganismo, ou um neopaganismo, como alguns dizem. Paulo pregou o Evangelho nessa cidade, uma igreja, um grupo de cristãos vigorosos nasceu ali naquela cidade. Ele ficou, talvez, uma das cidades em que ele gastou mais tempo, 18 meses mais ou menos, exceto uma outra que ele ficou mais tempo. Está lá registrado isso em Atos capítulo 18, de 1 a 8. E algum tempo depois, ele visita esta cidade, algumas cartas ele escreveu para esta igreja. Ele tem uma intensa relação com esta igreja, porque era uma igreja, na linguagem do Dr. Augusto Nicodemos, um pastor, né, muito conhecido, era uma igreja, Corinto, complicada. Talvez seja um bom resumo. Por isso que o apóstolo Paulo foi tantas vezes, ele mesmo, enviou outros obreiros cristãos, como Tito, como Timóteo, e escreveu provavelmente umas 4 ou 5 cartas. Já em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele já menciona que uma carta prévia, uma carta anterior a 1 Coríntios, depois ele escreve 1 Coríntios, depois provavelmente uma outra carta, chamada dolorosa, e segundo aos Coríntios, e talvez até mais cartas ele tenha escrito. Então, foi uma intensa relação, na verdade, com esta igreja. O propósito, a gente percebe quando lemos toda a carta. O propósito desta carta, especialmente 1 Coríntios, era de corrigir erros doutrinários, pecados em algumas áreas críticas, que influenciados pela própria pecaminosidade da cultura local, e uma conduta desordeira na adoração. E isso talvez tenha muito a ver com exatamente esse capítulo 13 que nós acabamos de ler. Então, a gente poderia dizer que essa carta, como assunto, seria assim, Paulo corrigindo conceitos, conduta e culto na igreja. Esse é o propósito de 1 Coríntios. Agora, indo para o nosso texto, se você ainda tem a sua Bíblia aberta, aí, uma pergunta sempre deve ser feita quando nós lemos um livro da Bíblia, quando nós estudamos um capítulo como esse, que é o seguinte: o que esse texto está fazendo exatamente nesse lugar?
Por que Paulo ou qualquer outro autor de uma carta, de um livro? É uma pergunta interessante. É claro que você pode responder simplesmente dizendo assim, não, porque Deus quis que estivesse aí. Bom, é claro, você tem toda a razão. Mas, do ponto de vista dos argumentos, por que exatamente nesse lugar? A que propósito serve esse texto na argumentação de Paulo? Qual o propósito deste poema encantador sobre o amor, dentro deste conceito dos dons espirituais na carta aos Coríntios? Mas simplesmente o que esse texto está fazendo exatamente aqui. Uma das primeiras coisas que a gente precisa dizer é que talvez este seja um dos textos, como já mencionei, mais usados fora do seu contexto original. Muitos de nós pegamos esse texto e falamos, por exemplo, o que não está necessariamente errado, mas lemos num casamento e pregamos num casamento. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 13, ele não tinha intenção, este amor descrito aqui, de diretamente falar sobre casamento. Quais são os padrões de um casamento? O amor, então. Embora, sem dúvida alguma, um casamento deve ter como base, como fundamento, sem dúvida, o amor. Isso aqui não foi escrito para o Dia dos Namorados, embora a gente possa até usar. Paulo, desde o capítulo 11, vem tratando de problemas relacionados ao culto. No capítulo 12, bem próximo aí do capítulo 13, então, ele fala de manifestações espirituais, ou de pessoas, ou dons espirituais, os chamados, na língua grega, uma expressão pneumáticos, né? Ou as coisas referentes ao Espírito. Começa a ocupar a sua atenção, e ele então passa a corrigir tendências e práticas equivocadas, e ele apresenta uma lista de dons espirituais, dons fantásticos, que os coríntios estavam entusiasmados, impressionantemente entusiasmados, dons como pessoas que faziam milagres, pessoas que falavam em outras línguas, mistérios e uma série de coisas, dons miraculosos, em outras palavras, resumindo tudo. Isso nós sabemos muito bem, em qualquer época do mundo, chama bastante a atenção das pessoas. Pessoas estão dispostas a largarem as suas igrejas, se elas estão sabendo que ali em determinado lugar, em determinado bairro, existe alguém, um pregador, uma igreja que está bombando, está de fato demonstrando em sua programação, em sua liturgia, há um grande pregador que faz isso e aquilo, as igrejas enchem, lotam por causa disso. Se há supostamente manifestações. Paulo descreve no capítulo 12, e dê uma olhada, corra os seus olhos por favor, especialmente nesses últimos versículos do capítulo 12, verso 28 do capítulo 12, ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, note isso, apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele questiona: porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar? Veja a atitude de Paulo. E quando chegamos no verso 31, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Normalmente nós temos entendido esse verso 31, até nossa própria versão nos indica isso, que o apóstolo Paulo está fazendo uma espécie de ordem, ou o verbo aqui, se for tomado no imperativo, realmente essa é a ideia. É como se ele estivesse ordenando os crentes coríntios, e por extensão a todos nós, de buscarmos dons espirituais.
Eu penso que esse verbo está numa forma de indicativo, ou seja, ele não está, na verdade, ordenando. Pelo que eu tenho entendido aqui, parece que o apóstolo Paulo está exatamente usando o verbo no indicativo para dizer: olha, vocês têm procurado dons espirituais, tem sido o objetivo, e a palavra usada aqui para procurai, na língua original, é uma palavra que tem muita força. Não é procurar simplesmente assim, mais ou menos olhando, mas é procurar zelosamente, quase que usada num sentido de cobiça, muitas vezes, um desejo forte. Paulo, me parece, está ironizando essa prática. Ele diz: olha, vocês estão buscando com tanta intensidade os dons melhores, e que para eles melhores eram estes que foram tratados nos versos anteriores. Por isso que há uma hierarquia. Paulo faz questão, primeiramente, apóstolos, porque apóstolo era o principal. Tanto é que até hoje, nós temos e Goiânia, vocês sabem, é a capital dos apóstolos no Brasil. Tem apóstolo por metro quadrado como em nenhum lugar no país tem. E é interessante que para lá foi o reverendo Augusto que escreve um tratado sobre exatamente essa questão dos apóstolos, questionando e mostrando biblicamente que isso não é possível nos nossos dias. Apóstolos são aqueles que ficaram lá no primeiro século. Não há apóstolos hoje. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, e depois ele passa a descrever. Então veja o que Paulo está fazendo aqui. Olha, Coríntios, vocês têm buscado com tanta veemência. E a nossa versão, pelo menos a minha revista atualizada, separa erroneamente com esse título. Mas veja o que Paulo está dizendo: vocês estão procurando com veemência, com muito zelo, os melhores dons, ou os dons mais importantes. Mas aí eu apresento para vocês um caminho muito melhor. E então vem toda a argumentação do capítulo 13. É como se o apóstolo Paulo fizesse uma pausa e dissesse: olha, espera lá. Porque se você nota bem, no verso 29 do capítulo 12, ele faz esse questionamento: porventura são todos? Então, estes dons, essas manifestações que eram miraculosas, todo mundo estava correndo atrás, todo mundo procurando. Ele diz: vocês estão procurando com muita fome esses dons, mas eu vou mostrar para vocês o que é mais importante. Capítulo 14, verso 1, veja que ele continua: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E ele, se você vê toda a argumentação do capítulo 14, é a seguinte: olha, o dom de falar, de pregar a palavra, de profecia, é mais importante do que qualquer outro dom, especialmente o de línguas, que era o dom. Porque neste contexto da cidade de Corinto, contexto religioso, além dessas religiões oficiais como o templo, a deusa Afrodite, haviam as religiões de mistério, muito famosas. Eram seitas ocultistas, seriam comparáveis aos terreiros de Umbanda dos nossos dias. Eles falavam línguas estranhas também nesses contextos. Talvez por isso a grande preocupação do apóstolo Paulo com estas pessoas que têm fome, uma sede incontrolável por coisas espirituais nesse sentido, coisas miraculosas, coisas exuberantes, coisas que chamam a atenção. Então, Paulo diz:
vós buscais intensamente os dons melhores, mas eu apresento um caminho que excede a toda e qualquer comparação. Paulo apresenta o caminho melhor. Os coríntios eram muito espirituais, tantos exageros, tantas confusões em relação à espiritualidade deles. O apóstolo tem 3 argumentos aqui, nesse texto, sobre o amor em relação a toda essa espiritualidade. São 3 argumentos, olha no texto. Há 3 divisões aqui muito claras no capítulo 13. Primeira parte, do verso 1 ao verso 3. Paulo descreverá a indispensabilidade do amor. Do verso 4 ao verso 7, o apóstolo fala de algumas características do amor. E do verso 8 ao verso 13, o apóstolo Paulo mostrará nesse contexto a permanência do amor. Então veja, em primeiro lugar, primeiro nós temos aí a indispensabilidade do amor. Toda essa seção, note bem, do verso 1 ao verso 3, está na primeira pessoa. É como se Paulo estivesse dizendo: eu mesmo tenho alguns destes dons. Eu mesmo tenho. E ele divide aqui, do verso 1 ao verso 3, sempre apontando para a importância do amor. O amor é imprescindível na igreja. Porque a igreja é composta de pessoas, seres humanos. Nós temos a marca do pecado em nossas vidas. E a maior dificuldade é exatamente nestas nossas relações, demonstrarmos compaixão uns pelos outros, amor uns aos outros. E ele dividiu aqui esta parte do verso 1 ao verso 3 em 3 partes. Primeiro, note aí rapidamente, Paulo cita os dons, usando sempre frases em condicionais, que são de grande interesse aos olhos dos coríntios. Corra aí os seus olhos. Ele diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ou aí como está na nossa tradução da Almeida Revista e Atualizada, ainda que eu fale. Este era o dom em que eles mais se preocupavam. Depois ele diz assim: se eu tivesse profecias e soubesse os mistérios todos e todo conhecimento, também se eu tivesse uma fé tão grande ao ponto de transportar montes. Mais uma vez essa ênfase no que é miraculoso. Depois ele diz: se eu distribuísse, ou ainda que eu distribua todas as minhas posses, também entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Paulo vai além. Cada vez ele usa uma linguagem mais forte, uma espécie de hipérbole, ou seja, um exagero. Porque é interessante que as pessoas na cultura da Bíblia, os mestres do tempo de Jesus, eles incentivavam as esmolas. Mas havia proibições, inclusive, de que não se podia dar mais do que 20% dos ganhos em esmolas. Ele diz assim: se eu distribuísse todas as minhas posses, entregasse todo o meu corpo para ser queimado. Paulo constrói aqui o seu argumento daquilo que é real para o hipotético. É um argumento interessante nesses 3 versos. Ou daquilo que é real para aquilo que é improvável. Então, quando ele diz, por exemplo, ainda que eu fale a língua dos homens, e Paulo já diz no capítulo 14 que fala línguas. Aí ele diz, hipoteticamente, também a língua dos anjos. Compare com o outro verso que diz assim: não é que
exista uma língua dos anjos, propriamente. Porque ele diz assim no verso 2, sempre algo que é concreto, mais real, para algo que é hipotético. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e esse dom existe, conheça todos os mistérios e toda a ciência. É claro que Paulo não conhecia todos os mistérios. Qualquer pessoa que conheça todo o mistério e toda a ciência é onisciente, e só Deus é onisciente. Então aqueles que defendem a ideia de que línguas estranhas por aí são língua de anjos, não podem se basear nesse verso. Porque Paulo argumenta de algo real para algo exageradamente hipotético. Depois, em segundo lugar, aqui nesses versos, nos versos de 1 a 3, há sempre aquele refrão, 3 vezes: se não tiver amor. Para marcar, isso é bem destacado pelo apóstolo Paulo, para mostrar que, tendo todas estas coisas, do real ao que é talvez impossível, mas hipoteticamente considerado, se não tiver amor, não faz sentido. E aí vem as 3 outras menções, que é o resultado. Ainda que eu faça, se eu conseguisse fazer coisas absurdas, que ser humano algum conseguisse fazer, mesmo que eu conseguisse, que eu fale a língua dos anjos, dos arcanjos, dos serafins e dos querubins de glória, ainda que eu fale, ainda que eu conheça, seja como Deus, o mistério e a ciência, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, não tendo amor, o que eu sou? Não sou ninguém. Eu tenho me tornado como um gongo que ecoa, ou como um símbolo que badala. No contexto, irmãos, desses 3 capítulos, aqui, capítulo 12, 13 e 14, o ponto de argumentação do apóstolo Paulo nesse sentido é muito claro. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês, coríntios, pensam que são tão espirituais por falar em línguas, vocês que provam sua grande capacidade espiritual ao exercer profecias, todos vocês devem entender que deixaram de perceber a coisa que é mais importante no meio do povo de Deus: é o amor. Então, para Paulo, os dons espirituais, ainda que sejam manifestações espetaculares, maravilhosas, não provam nada da espiritualidade deles. Talvez para a igreja de hoje, nossas igrejas, especialmente nós que nos intitulamos reformados, calvinistas, apegados a certas coisas corretíssimas na Escritura Sagrada, Paulo diria: vocês, crentes, que querem provar a sua espiritualidade pela quantidade de informação teológica, mas tal conhecimento por si mesmo não prova absolutamente nada, se não tiver amor. Se arrogantemente nós estamos propalando aí a nossa fé, os conteúdos maravilhosos das doutrinas da graça, do calvinismo, da soberania de Deus, falando corretamente, como a igreja de Éfeso, leitura feita pelo pastor na introdução do culto, ortodoxa, correta, uma doutrina invejável. Havia uma expressão teológica maravilhosa, mas sem amor. É como um símbolo
que retine. Segundo lugar, veja, verso 4 ao verso 7, as características do amor. Veja, o amor é paciente, é benigno, e assim vai até o verso de número 7, essa descrição. São caracterizações. Nesta parte, o amor é mais descrito do que propriamente definido, embora ele use o verbo ser, né? O amor é. Mas você percebe claramente que ele está dando características, e nós podemos realmente entender o que é alguma coisa através de caracterizações. Os dicionários fazem muito isso, né? E de um ponto de vista aqui muito prático. Note bem, não há nada aqui nesta lista de sentimental, não há, porque segundo as Escrituras, amor não tem muito a ver com emoção ou com sentimento. Todas as expressões relacionadas aqui ao amor são muito concretas, muito concretas. Isto já nos revela muito sobre o conceito cristão de amor. Não é como o amor platônico, como aquela coisa que quando se vê o estômago embrulha, e aquele sentimentalismo que, na verdade, no fundo, é completamente oco, se esvai, cai por terra, diante do primeiro problema. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui é a famosa palavra grega ágape, né? Tem nome de igreja com ágape, conjuntos, e nós gostamos. E às vezes aconteceu assim um exagero em relação a essa palavra. Ágape não é o amor de Deus, não. Tem algumas palavras na língua grega para amor, é verdade, mas elas quase que são usadas intercambiavelmente no Novo Testamento. Filéu é também muitas vezes o amor de Deus. Quando a Bíblia usa amor para Deus, usa também o amor no sentido sacrificial, também é usado outras palavras. Então, o importante aqui não é a palavra propriamente na língua grega ágape, que seja o amor de Deus, mas com certeza essa palavra ela foi usada no Novo Testamento mais pelos autores bíblicos do que por qualquer outro autor da antiguidade, porque amor não era algo apreciado na cultura. O ideal dos gregos, dos filósofos da Grécia e os pensadores daquele tempo era ser mais ou menos uma pessoa calculista, uma pessoa isenta de emoções. Demonstrar emoções não era muito. Assista os filmes, né, aí desse período grego, e você vai perceber que esse é o ideal do guerreiro ou do pensador das pessoas, é ser isento, não manifestar. O equilíbrio, essa não é uma forma bíblica de enxergar a vida. É muito importante isso. Paulo começa aqui então a descrever, e é interessante que a certa altura, aí a partir do verso 4, ele começa a personificar, é quase que dar um estatuto de personalidade ao amor. Isso é muito relevante, porque é exatamente isso que nós aprendemos na Escritura. A maior manifestação de amor é uma pessoa, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, se nós olharmos cruamente para esses versículos, nós vamos chegar à seguinte conclusão: ninguém jamais amou desta maneira, ninguém pode ser enquadrado aqui. Nenhum ser humano jamais, exceto o Deus homem, o homem Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Jesus Cristo, o Filho encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ele
é a descrição perfeita disso. Ao ler sobre ele nos evangelhos, quando nós lemos das suas reações nas horas mais críticas, nós vemos esse retrato na vida dele. Ele demonstrou de fato isso. Aqui nós temos vários grupos, né? Mas poderíamos dividir esses versos em 3 partes também, aqui para caracterizar esse amor. Primeiro, 2 palavras nos falando o que é o amor. Versículo de número 4, a primeira parte: o amor é paciente, o amor é benigno. Não temos tempo para descrever cada um deles. Depois, uma segunda parte: o que o amor não é. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça. E por último, a terceira parte: o que o amor faz. São 5 afirmações finais sobre o que o amor faz. O amor regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa descrição cabe perfeitamente na pessoa divino-humana, Jesus Cristo. E por último, em terceiro lugar, terceira parte desses versos, verso 8 ao verso 13, a permanência do amor. Veja o que diz o primeiro verso dessa parte, verso 8: o amor jamais acaba. Literalmente a expressão, o amor jamais cai. Jamais. Paulo terminou dizendo que o amor tudo suporta. Em outras palavras, o amor jamais é vencido. Agora, as relações são mais profundas. Nos primeiros 3 versículos do capítulo, Paulo estabelece um contraste entre o amor e os outros dons. Agora, no verso 8 a 13, ele retoma o contraste, mas com uma ênfase mais profunda. Aqui o contraste é no fato de que tudo isso vai passar. Tudo vai. Mas o amor permanece. As outras coisas, os dons têm um fim. Ele diz que esses dons são todos parciais. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. É incompleto. E eles terão um fim. Mas o amor é exatamente superior, porque ele jamais acaba. O objetivo de Paulo é muito claro aqui: estimular os coríntios a buscarem fervorosamente o amor. É um contraste com aquilo que ele diz lá no primeiro versículo. Na verdade, no finalzinho do capítulo 12 para o capítulo 13, vocês estão colocando toda a vida de vocês, todas as intenções, as motivações na vida espiritual de vocês, atrás de coisas que têm causado divisões, têm magoado pessoas, têm tornado vocês inflados, orgulhosos, soberbos, têm causado divisões, brigas, cada um querendo ser maior do que o outro. Paulo está dizendo: tudo isso vai passar. Veja o absurdo. O apóstolo Paulo, em outras palavras, de uma maneira tão bem construída, as argumentações, ele como que ridiculariza essa atitude imatura de pessoas que, querendo se projetar numa espiritualidade frenética,
contudo, destituída de algo que tem permanência absoluta, que vai varar o tempo e entrar na eternidade. Quando vier o que é perfeito, quando vier o que é completo, o que dará plenitude, o que é parcial ficará aqui. Percebe o absurdo que é lutar fervorosamente, buscar de uma maneira tão veemente coisas que vão ficar. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, ficará aqui. A grande questão é o que significa esse tal de perfeito, né? O que é perfeito? Os comentaristas dividem-se em 3 posições diferentes. Eu deixarei a última para aquilo que é normalmente entendido como o sentido de perfeito aqui. Há aqueles que pensam que aqui a ideia de perfeito, diante do qual tudo será aniquilado, ou os dons vão passar, é até um dos argumentos entre irmãos, inclusive da igreja presbiteriana, teólogos, estudiosos, que defendem essa posição de que o perfeito aqui é o cânon das Escrituras Sagradas, ou seja, quando fechou o último livro da Bíblia, o último apóstolo morreu, o apóstolo João, então não haveria mais revelações, não haveria línguas, profecias, ou os dons iriam de certa forma cessar. Essa é uma posição que eu acho que não temos muito tempo para argumentar, mas não cabe bem aqui no contexto. Mas existem aqueles que defendem isso. Por outro lado, alguns outros defendem que aqui a ideia do perfeito, né, do teleio, aqui na língua original, aquilo que é completo, é a maturidade da igreja. Ou seja, que quando a igreja alcançasse uma determinada maturidade, os dons, esses, línguas, profecias, isso cessaria. O grande problema dessa interpretação é exatamente a vida prática da igreja. Que igreja que chegou a esse ponto, né? Na história do cristianismo. E terceiro, que é uma posição que encaixa bem em todo o contexto de 1 Coríntios, porque inclusive essa própria terminologia é usada no contexto da segunda vinda de Cristo. Ou seja, Paulo aqui quando diz que o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então aquilo que é em parte será aniquilado, será deixado para trás. Isso significa, é claro, que nessa perspectiva nós abrimos uma porta, né, de uma certa maneira, por inferência, que os dons espirituais, estes mencionados no capítulo 12, no capítulo 14, eles permanecem. Mas quando nós falamos isso, e eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar na contemporaneidade dos dons espirituais, contudo, preciso também dizer algumas palavras sobre isso. Primeiro, quando eu afirmo que os dons estão ainda presentes, são contemporâneos, todos esses dons, não significa que tudo o que se está fazendo aí nas igrejas, chamando de línguas e outras manifestações, sejam de fato verdadeiras manifestações do Espírito Santo de Deus. Não significa, não endosso, não concordo. Aliás, eu acho que a grande maioria, exatamente por não obedecer os princípios que são elencados pelo apóstolo Paulo no capítulo 14 inteiro, não são respeitados. Segundo lugar, também acredito que Deus, na sua soberania, porque vocês já viram que
a soberania de Deus ela é evocada muitas vezes, né, só para fazer aquilo que a gente quer que Deus faça, né? Nunca para Deus deixar de fazer certas coisas que eu acho que Deus deveria fazer. Deus então é tão soberano para manifestar certas coisas, como também é soberano para deixar que algumas coisas fiquem em alguns momentos da história da igreja, e que elas possam em determinados momentos retornarem-se. Mas Deus é soberano. Alguns destes dons podem ter passado, Deus não se utiliza mais deles por causa da sua soberania, da sua sabedoria e dos propósitos que estão ocultos para nós, mas estão muito claros na mente de Deus. Eu queria terminar agora trazendo algumas rápidas aplicações desse texto para nós. É muito claro quando nós estudamos não só a história, o pano de fundo, o contexto histórico, religioso, social destas cartas, como 1 Coríntios e tantas outras do Novo Testamento. É muito claro, irmãos, perceber que muitas vezes a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo, tem refletido os mesmos pecados, os mesmos comportamentos errados, absurdos, imorais. Grande parte dos problemas nessa igreja em Corinto é porque a igreja, os irmãos, grupos de pessoas absorveram, beberam da cultura pecaminosa, das práticas erradas. A igreja é luz neste mundo. Ela é diferente. Essas divisões na igreja de Corinto, essas imoralidades, como está registrado no capítulo 5, essa baderna no culto influenciado pelos cultos a outros deuses, a gente muitas vezes querendo ser muito contemporâneos, ser muito contextuais, nós vamos querendo alcançar a nossa geração, tornar o evangelho, a igreja mais apetecível à sociedade, com o afã de tentar conquistar a simpatia. Nós permitimos muitas vezes que a igreja se pareça demais com o mundo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Note que o apóstolo Paulo ele não chama, na verdade, o amor de um dom espiritual. Não. Amor não é mais um dos dons. Ele chama isso na outra carta de o fruto do Espírito. Em outras palavras, amor não é uma coisa que você possa dizer assim, não, a minha irmã ali tem o dom de línguas, eu tenho o dom de amor. Eu tenho o dom tal, o fulano, mas ele tem o dom de amor. Não. Perceba bem o propósito deste texto, então, do 1 Coríntios capítulo 13. É que nós não podemos fazer qualquer serviço, prestar culto a Deus, por mais zeloso que seja, nenhum tipo de manifestação, sem nos perguntarmos se nós estamos fazendo isso permeados, dirigidos, conduzidos pelo amor. Senão, o canto que você canta, o serviço que você faz, o ato de você entrar aqui dentro para cultuar a Deus, as suas mãos levantadas aos céus, as suas orações são como badalo, barulho, que não faz sentido.
Cuidado com gente que prega, que fala e tem uma espiritualidade à flor da pele, alguém que faz coisas mirabolantes, mas trata mal a esposa, trata mal o marido, é duro, legalista. Tem uma aparência, olha para ele, é o santo em pessoa, mas a esposa, os filhos, ou o marido, ou o patrão, ou o empregado, diz as piores coisas. Cuidado. Essa é uma falsa espiritualidade. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo, no meio de tanto frenesi, ele diz, tantos dons, tanta gente se gabando disso, daquilo, ele diz, qual é o sentido disso? Não faz sentido. Quem vive assim, vive um falso conceito de espiritualidade. Agora, meus irmãos, saiba uma nota do Evangelho. Evangelho é boa nova. É boa nova de que Deus veio até nós. Não somos nós que vamos subindo as paredes, as escadas para encontrar Deus. A única pessoa que viveu isso aqui foi Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, encarnou-se como um bebê em Belém, viveu uma vida santa, perfeita. Esse quadro pintado, belíssimo aqui por Paulo, só vemos a concretização na pessoa de Cristo. Isso é um grande conforto para nós, porque se nós formos embora, olhando, dizendo assim, eu tenho que viver isso, senão eu estou perdido, eu quero viver esse amor, mas não nos lembrarmos que nós somos pecadores e não vamos conseguir, embora seja o nosso objetivo, nós temos alguém que de fato viveu dessa maneira. Ele é o nosso Salvador. É Ele que, quando nós não conseguimos viver, é Ele que de fato apresentou um sacrifício na cruz. Na verdade, viveu 33 anos de sua vida sobre a face da terra para obedecer, para amar. E viveu impecavelmente. Para que, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, incluídos nele, unidos a Ele, na sua morte, na sua ressurreição, nós vivamos em novidade de vida. Assim, há a possibilidade de vivermos esse amor também. Cristo nos salva da lei, da maldição da lei, e tendo sido salvos, Ele nos devolve a lei, para que vivamos para a glória dEle. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor. E Tua palavra veio até nós para nos desafiar com a Tua graça e ao mesmo tempo com a Tua verdade, com a Tua luz. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos um povo que realmente e intensamente ama uns aos outros. Porque de fato é inútil qualquer coisa que façamos se não houver amor entre nós. De fato, amar significa ser paciente, compassivo uns com os outros, fazendo o que é reto, o que é justo.
alegrando-se com a verdade, não sendo orgulhoso, soberbo, mas sofrendo, crendo, esperando, suportando. Porque de fato é isso que permanece, o teu amor por nós, que cria em nós um amor por ti e pelos nossos irmãos. Ajuda-nos a, de fato, buscarmos esse caminho que é sobremodo excelente, de amar os irmãos. Obrigado porque o Senhor fala através da Tua palavra, nos convence, nos repreende, nos exorta, nos educa, nos desafia. Ajuda-nos com a Tua graça. Santifica-nos. Em nome de Jesus. Amém.